Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 25 de setembro de 2025. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Luz do Mundo, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. E nesse horário, nós iniciamos o nosso estudo. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade abençoada de estarmos aqui reunidos mais uma noite, tarde, noite, né, para estudarmos essa obra evangélica que muito nos auxilia. E quem vai coordenar o nosso estudo é a nossa companheira Denise Oliveira, que está aqui, né, aguardando ansiosamente o início do estudo. Denise, a palavra está com você, tá? Hoje vamos iniciar estudando qual o capítulo? Capítulo 11. Multidão de sofrimentos. Nossa, que título! É. E que capítulo! É. Então é Você, isso, Rô. Amélia Rodrigues inicia esse, esse capítulo é, descrevendo o que acontecia nessa época, o que estava acontecendo com Jesus nessa época. Sempre estava Jesus cercado pela multidão. Entardecia. A multidão representava as enfermidades e mazelas que lhe eram conduzidas pelos magotes humanos assinalados pela dor. Então a gente sabe que aquele monte de sofredores, né, estavam sempre à sua volta, lhe rogando intercessão, né? Eram grupos, né? Magotes humanos eram grupos assinalados pela dor. Então eram grupos de diversas enfermidades. E já no início, a Amélia, ela traz para a gente uma notícia assim, interessante, vamos dizer assim. O que que ela nos traz? Que esses grupos que cercavam Jesus eram conduzidos pela dor, né? Eram várias pessoas com várias doenças diversas, né? Doenças, do corpo, doenças do espírito. Então, eles procuravam Jesus à busca da cura. E o que acontece com a gente? Eram os aflitos, eram os sofredores. O que acontece com a gente hoje? A gente também vai atrás de Jesus, vou procurar Jesus nesses grupos, principalmente conduzidos pela dor, né? Pelo menos a maioria que chega à doutrina espírita, a gente sabe disso, e muitos palestrantes falam sobre isso, são levados pela dor, pela necessidade de encontrar um conforto, uma explicação, uma resposta. E a gente deve encarar essa dor como se fosse uma mestra, né? Uma educadora. A dor é uma educadora que nos mostra o caminho que a gente deve ser, que a gente deve refazer, ou o caminho que a gente deve ser trilhado novamente, mas de forma correta. Não aquele mesmo caminho pelo qual a gente se desviou das leis divinas. É, pois ainda hoje, né? Ainda hoje a gente lida com a dor de forma negativa. A gente sabe disso. E muita gente até fala dos espíritas assim: ah, vocês espíritas adoram sofrer, gostam de sofrer. Porque essa pessoa, essas pessoas ainda têm essa noção de dor como forma negativa, né? É não que a gente não deve sentir prazer nem sentir dor, né?
Não é? Não é isso que se chega ao cúmulo de ser uma coisa doentia, entendeu? Mas talvez a gente não tenha adquirido essa maturidade de espírito da gente entender esses recursos que Deus, que a misericórdia divina nos traz, né? É, e quando, por alguma razão, a gente não chega até esse exercício de amadurecimento, que nos fazem falta, né? O que que a misericórdia divina faz? Faz com que essa dor se apresente para nós, para para nos levar até onde era necessário irmos. Então, se nós criamos da lei e a gente continua renitente naquele desvio, essas dores são, são a recondução, a nossa recondução que a misericórdia divina nos traz, para que possamos novamente entrar em harmonia com a lei. Ô, Ô, Denise, Denise, desculpa, Oi, fala. pode falar, Inês. Depois eu é, falo. boa tarde. Ô, Denise, saiu uma marcação aqui do meu livro e eu E tenho é, que corrigir tudo. Nós nós estamos. estamos no capítulo 11, Ah, iniciamos tá. o capítulo 11, multidão de sofrimentos, tá bom? Ah, por isso tá bom. Aí eu já estava lá mais adiante ainda. Desculpa. Obrigada. Tudo bem. Obrigada, Alberto. Então a Tá gente vai bom. fazer o quê? Ô, Vamos. Denise, veja Oi, bem, fala. em Fala. relação a esse trecho, né, de Amélia Rodrigues, e como você está dizendo, que toda dor, para mim, eu tenho entendimento que é educativa. E lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 5 tem o mal e o bem sofrer. Então, Isso. hoje a gente tem o entendimento, né, de que a dor ela é educativa e a gente pode ou mal sofrer ou bem sofrer. Mal sofrer é é rebeldia, acusar o outro, acusar Deus. E o É, bem sofrer é resignação, né? Caminhar com ânimo, com coragem, né? Então, isso tudo faz uma grande diferença. E a doutrina nos permite a gente ter esse entendimento, porque tudo que a gente passa é fruto do reajuste que a gente precisa passar mesmo. é, é isso aí. Mas E, aí também, Alberto, é o seguinte, o entendimento, você pode ter o entendimento, mas você vai aplicar, principalmente quando a dor é sua, como eu posso falar assim, meu pai até dizia assim, por tabela, né? Os meus pais foram resignados. Mas quando é uma dor de um processo grave, degenerativo, que é o caso do Paxo do Alzheimer, caso que a minha irmã está passando, com o marido, e ela tem que se reabastecer de tolerância, de procurar recursos dentro da espiritualidade e também recursos psicológicos, né, para que ela possa lidar nessa fase, porque no outro dia eu acho que até passei para o grupo, né, um cientista falando sobre o Alzheimer, e ele falando que o corpo, o espírito, como a Rose falou hoje da pé de espírito, né, que é da matéria, que o espírito, o corpo dele, ele não está sentindo, não é? Aquilo que ele está fazendo, a consciência e inconsciência. Então, a multidão de sofrimentos é como você, a pessoa que está diretamente ligada ao outro, né? Vai lidar com a amorosidade, a mansietude, para que ele tenha aquela empatia com se é o marido, né? No caso da minha irmã é o marido, e outras consequências vêm para que o doente, a pessoa que está lidando, não fique mais doente que o outro, não é? Então, nós isso. temos que ter como é que eu digo aqui, como você falou, A caridade de essa, tratar de forma essa carinhosa, porque, e exatamente, se cuidar, de porque amor, com o amor. sofrimento vem, né?
esse sofrimento vem porque já devia de estar lá no plano, no processo reencarnatório, certo, né? Eu acredito que essas doenças, né? Qualquer doença, mas essas que trazem mais danos, que a pessoa não fica lúcida, né? É mais, E é mais delicado. Não, não é que é as mais outras não delicado por sejam. quê? Porque ele ali naquele momento, o corpo, esse sofrimento do corpo, ele não tem a consciência. Porque Não, quando a doença mental, né, que não deixa de ser, né, uma doença mental, claro, porque é tudo no cérebro, na mente. Quando a doença mental se instala. se instala, a pessoa vai se sentindo, não ter, perdendo a consciência do que está acontecendo ali, do que é real. No início, eu estou falando até porque minha tia está no início de um processo de Alzheimer. Ele Tem também hora já que ela tem. fala assim, tem hora que ela fala assim, eu acho que eu já repeti isso. Eu estou sendo muito repetitiva, não é? Ai, será que eu estou perdendo o meu controle? Será que eu estou ficando maluca? Eu estou achando que eu estou repetindo muitas coisas. Então, tem hora que ela se afasta, a consciência dela se afasta, ela não tem noção. E tem hora que ela percebe que ela está perdendo o controle do corpo dela, da mente dela. E Entendeu? aí, Isso que está no início. isso, né, amiga, também no término da doença, na fase final que uma tia minha teve, tia de consanguínea mesmo, e foi super calma, mas o meu cunhado está meio agitado, sabe? Está bem agitado. Não é igual minha tia. Minha tia foi numa calmaria total. E no término dela, foi uma coisa assim, super emocionante para mim, porque naquele tempo eu estava residindo em Minas e eu fui Hum, visitá-la. Ela teve porque ela era a cabeça, ela já não conhecia mais ninguém, nada disso, né? Já estava aquele, até a fisionomia muda, o semblante, tudo muda. Quando eu cheguei no quarto, né? Ela estava com um problema de uma escária que estava dando nela, então ela foi hum, para o hospital, mas foi rapidamente e voltou. Mas ela já não conhecia nada. Aí, quando eu cheguei, era o dia do aniversário dela, e eu amava muito essa minha tia, ainda amo, né? Então, eu disse assim, titia, como eu amo aniversário, né? Aí fiz logo uma festa, cantei tá parabéns, bem. aí ela olha de olhinhos abertos, deitadinha, porque já não tinha dificuldade de se mover, tudo, né? Sim, sim. Ela olhou para mim, né, com um olhar totalmente diferenciado. Aí eu falei: olha, eu vim de longe para o seu aniversário e tudo, para visitá-la, a senhora está muito bem, tudo. Olha, as lágrimas dela caíram. Olha, ô Denise, para você ver como que o cérebro, né? Ele dá mesmo já no término, né? Ele, Uhum. ele tem Às isso, vezes tem uns lampejos, né, lampejos, de consciência, né? Então, ô Inês, a gente, para entender um pouquinho sobre a dor, eu gosto muito desse livro, Problema do Ser, do Destino e da Dor, que aqui nesse aqui ainda está com Adoro, eu esse. gosto demais. Eu fiz até estudo desse livro já. Isso. A gente vai abrir um pouquinho, ler um pouquinho, compreender, porque Você nós não, estamos não na. peguei o meu. Qual é a Ah, não, página não aí tem que você problema, está? eu vou dar uma puladinha dos parágrafos, tá? Então, Ah, bom. ok? Eu selecionei alguns parágrafos, por isso que eu não pedi, não avisei a vocês que era para pegar, porque talvez tivesse uma dificuldade em acompanhar, tá bom? Então, a gente vai abrir no capítulo 26 a dor. A gente já estudou esse livro, essa parte, esse capítulo, em alguns fragmentos em outros estudos, mas é sempre bom revisitar, porque a gente já consegue, pela doutrina espírita, ter um amparo e o discernimento de compreender um pouco mais. A gente tem a noção, né? Mas aí, na hora da dor, é que a gente vai ver realmente o que a gente conseguiu absorver desses ensinamentos, certo? Mas é sempre bom revisitar para poder nos absorvermos esses conceitos
para que isso, quando a gente necessitar, numa hora de dor extrema, a gente conseguir acessar esses conhecimentos, né? Como os nossos conhecimentos vão se arquivando, não é isso que a gente estudou na aula passada, agora acabando de estudar, nós temos os nossos arquivos mentais que estão lá no nosso espírito. Então, a gente, às vezes, se perdermos a consciência do corpo, a gente pode acessar a consciência do espírito, certo? E acessando isso, a gente consegue passar, né, por essas dificuldades, essas dores extremas. Então, vamos lá no quarto parágrafo, que diz assim: Leon Denis diz assim: a dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho. E diante dessa esfinge que o fita com seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? É, no que lhe concerne, uma punição, uma expiação, como dizem alguns? Leon Denis interroga. E a reparação do passado, é a reparação do passado, o resgate das faltas cometidas? Fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições de nosso destino. O sofrimento não é, muitas vezes, mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas. Mas, sendo partilha de todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condições do progresso. Todos os seres têm de, por sua vez, passar por ele. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo, mas somente podem compreendê-lo aqueles que lhe sentiram os poderosos efeitos. É principalmente a esses, a todos aqueles que sofrem, têm sofrido ou são dignos de sofrer, que dirijo estas páginas. Então, é a parte de introdução de Leon Denis. Eu estou no sétimo, terminei o sétimo parágrafo, tá, Carmen? Vamos continuar no nono parágrafo agora. A dor física produz sensações. O sofrimento moral produz sentimentos. Mas, como já vimos no capítulo 21º dessa obra, diz ele, né, que tem o título A Consciência, o Sentido Íntimo, no sensório íntimo, sensação e sentimento confunde-se e são uma só e mesma coisa. É muito difícil, 13º, é muito difícil fazer entender aos homens que o sofrimento é bom. Cada qual quereria refazer e embelezar a vida à sua vontade, adorná-la com todos os deleites, sem pensar que não há bem sem dor, ascensão sem suores e esforços. Então é muito cômodo para a gente pensar dessa forma, né? Não, ninguém quer que o sofrimento, vai dizer, que vai buscar sofrimento por pura e livre e espontânea vontade, né? A gente vai querer sempre ter o melhor, só as benesses, né? Sim. Então, no 14º parágrafo, Leon Denis diz assim: a tendência geral consiste em fecharmos-nos no estreito círculo do individualismo, do cada um por si. Por essa forma, o homem abate-se, reduz a estreitos limites tudo quanto nele é grande, quanto está destinado a desenvolver-se, a estender-se, a dilatar-se, a desferir voo. O pensamento, a consciência, numa palavra, toda a sua alma. Então, ele tinha que deixar expandir a consciência, o pensamento, a sua alma, né? Mas ele se restringe. Ora, os gozos, os prazeres e a ociosidade estéril não fazem mais do que apertar esses limites,
acanhar a nossa vida e o nosso coração. Para quebrar este círculo, para que todas as virtudes ocultas se expandam à luz, é necessária a dor. Então, como diz Haroldo Dutra diz numa das palestras, ele diz que os espíritos angélicos são feitos de adamantium, porque eles foram construídos pela dor e são aqueles mais fortes. 15º. Eu vou parar, começar lá na metade do 15º, quase no final. É na dor que mais sobressaem os cânticos da alma. Quando ela atinge as profundezas do ser, faz de lá saírem os gritos eloquentes, os poderosos apelos que comovem e arrastam as multidões. Agora eu vou lá para o início do 17º. O mais nobre ensinamento que se pode apresentar aos homens não é a memória daqueles que sofreram ou morreram pela verdade e pela justiça. Então, quando ele fala que a dor atinge as profundezas do ser e esses poderosos apelos comovem e arrastam as multidões, quem a gente vê nesses exemplos que a gente tem de várias personalidades, né? Que se deixaram, que a dor os tocou fortemente e eles conseguiram passar pela dor, se tornando exemplos para a gente, né? O mais nobre ensinamento que se pode apresentar aos homens não é a memória daqueles que sofreram e morreram pela verdade e pela justiça? Há coisa mais augusta, mais venerável que seus túmulos? Nada igual ao poder moral que daí provém. No 18º. A história do mundo não é outra coisa mais que a sagração do espírito pela dor. Sem ela, não pode haver virtude completa, nem glória imperecível. É necessário sofrer para adquirir e conquistar. Os atos de sacrifício aumentam as radiações psíquicas. Há como que uma esteira luminosa que segue, no espaço, os espíritos dos heróis e dos mártires. 24º. A dor não fere somente os culpados. Em nosso mundo, o homem honrado sofre tanto como o mal, o que é explicável, né? Nós estamos no mundo de provas e expiações, certo? Em primeiro lugar, a alma virtuosa é mais sensível por ser mais adiantado seu grau de evolução. Depois, estima muitas vezes e procura a dor por lhe conhecer todo o valor. Há dessas almas que só vêm a este mundo para dar o exemplo da grandeza no sofrimento. São, por sua vez, missionários, e sua missão não é menos bela e comovedora que a dos grandes reveladores. Então, esses que vêm sofrendo são tão grandiosos quanto aqueles que vêm para nos revelar, né, as virtudes do céu. Aí ele diz assim, lá no 26º parágrafo. Admiramos o Cristo, Sócrates, Antígono, Joana d'Arc. Mas quantas vítimas obscuras do dever ou do amor caem todos os dias e ficam sepultadas no silêncio e no esquecimento? Entretanto, não são perdidos os seus exemplos. Eles iluminam toda a vida dos poucos homens que os presenciaram. Então, a gente tem aqueles que são reconhecidos pela sua dedicação e por ter ultrapassado os sofrimentos que tiveram, foram reconhecidos por muita gente. Mas ele explica também que há aqueles poucos que não influenciaram grandes pessoas, um grande número de pessoas, mas influenciaram aqueles com quem eles conviveram. A dor física é, em geral, um aviso da natureza, que procura preservar-nos dos excessos.
Sem ela, abusaríamos de nossos órgãos até o ponto de os destruirmos antes do tempo. Quando um mal perigoso se vai insinuando em nós, o que aconteceria se não sentíssemos logo os efeitos desagradáveis? Iria cada vez lavrando mais, invadir-nos-ia, invadir-nos-ia e secaria em nós as fontes da vida. Eu li o 31º, tá? 32º. Ainda quando, persistindo em desconhecer os avisos repetidos da natureza, deixamos a doença desenvolver-se em nós. Pode ela ser um benefício se causada por nossos abusos e vícios, nos ensinar a detestá-los e a corrigir-nos deles. É necessário sofrer para nos conhecermos e conhecermos bem a vida. A dor física, pode-se também dizer, resulta da desproporção entre nossa fraqueza corporal e a totalidade das forças que nos cercam. Forças colossais e fecundas, que são outras tantas manifestações da vida universal. Apenas podemos assimilar ínfima parte delas, mas atuando sobre nós, elas trabalham por aumentar, por alargar incessantemente a esfera de nossa atividade e a gama de nossas sensações. Sua ação sobre o corpo orgânico repercute na forma fluídica, contribui para enriquecê-la, dilatá-la, torná-la mais impressionável, numa palavra, apta para novos aperfeiçoamentos. Então, a dor nos torna aptos para novos aperfeiçoamentos. O sofrimento, por sua ação química, tem sempre um resultado útil, mas esse resultado varia infinitamente segundo os indivíduos e seu estado de adiantamento. Apurando o nosso invólucro material, dá mais força ao ser interior, mais facilidade para se desapegar das coisas terrenas. Em outros, mais adiantados no seu grau de evolução, atuará no sentido moral. A dor é como uma asa dada à alma escravizada pela carne para ajudá-la a desprender-se e a elevar-se mais alto. Um momentinho só, tá? Carga aqui. No 39º parágrafo. Se nas horas da provação soubéssemos observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, em nosso eu, em nossa consciência, compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento. Veríamos que ela fere sempre a corda sensível. A mão que dirige o cinzel é de um artista incomparável. Não se cansa de trabalhar, enquanto não tem arredondado, polido, desbastado as arestas de nosso caráter. Para isso voltará tantas vezes a carga quantas sejam necessárias. E sob a ação das marteladas repetidas, forçosamente, a arrogância e a personalidade excessiva hão de cair neste indivíduo. A moleza, a apatia e a indiferença desaparecerão em outros. A dureza, a cólera e o furor num terceiro. Então, a dor vai modelando de acordo com o que cada pessoa necessita, certo? Para, para todos terá processos diferentes, infinitamente variados segundo os indivíduos, mas em todos agirá com eficácia, de modo a provocar ou desenvolver a sensibilidade, a delicadeza, a bondade, a ternura, a fazer sair das dilacerações e das lágrimas alguma qualidade desconhecida que dormia silenciosa no fundo do ser, ou então,
uma nobreza nova, adorno da alma para sempre adquirida. Carmen, você está conseguindo acompanhar a leitura? Tá sem som, Não, estou sim, conseguindo. tá? Tô. Você pode ler para mim o 41º parágrafo que diz Diz assim: como começa, diz como começa. assim por trás da dor, Assim, por trás da dor, há alguém invisível que lhe dirige a ação e a regula segundo as necessidades de cada um. Como com uma arte, uma sabedoria infinitas, trabalhando por aumentar nossa beleza interior, nunca acabada, sempre continuada, de luz em luz, de virtude em virtude, até que nos tenhamos convertido em espíritos celestes. Por mais, continua? Por mais admirável que possa parecer à primeira vista, a dor é apenas um meio de que usa o poder infinito para nos chamar a si, ao mesmo tempo, tornar-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, única, duradoura. É, pois, realmente pelo amor que nos tem que Deus envia o sofrimento. Gente, isso aí é um desafio grande para a gente, né? É uma... Então, fere-nos, corrige-nos, como a mãe corrige o filho, para educá-lo e melhorá-lo. Trabalha incessantemente para tornar dóceis, para purificar e embelezar nossas almas, porque elas não podem ser verdadeiras, completamente felizes, senão na medida correspondente às suas perfeições. continua. Continua. Para isso, pôs Deus nesta terra de aprendizagem, ao lado das alegrias raras e fugitivas, dores frequentes e prolongadas, para nos fazer sentir que o nosso mundo é um lugar de passagem e não um ponto de chegada. Gozos e sofrimentos, prazeres e dores, tudo isto Deus distribuiu na existência como um grande artista que na tela combina a sombra e a luz para produzir uma obra-prima. Olha como ele é romântico Sim, em ele falar da traz a dor, né? dor de uma beleza, né? Ele traz a Uma dor beleza de uma beleza incrível. poética, né? É. Aí, vamos o 47. Você pode continuar lendo mais um pouquinho, por favor? Eu não Diz quero como é que cansar começa. vocês falando o tempo inteiro. Diz como é 47, 45. À medida que avançamos que na vida, eu achei. À medida que avançamos na vida, as alegrias diminuem. Eita, e as dores aumentam. O corpo e o fardo da vida tornam-se mais pesados. Quase sempre a existência começa na felicidade e finda na tristeza. O declínio traz para a maior parte dos homens o período moroso da velhice, com as suas lassidões, enfermidades e abandonos. As luzes apagam-se, as simpatias e as consolações retiram-se, os sonhos e as esperanças desvanecem-se, abrem-se cada vez mais numerosas as covas em roda de nós. É então que vêm as longas horas de imobilidade, inação, sofrimento. Obrigam-nos a refletir, a passar muitas vezes em revista os atos e as lembranças de nossa vida. É uma prova necessária para que a alma, antes de deixar seu invólucro, adquira madureza, o critério e a clarividência das coisas que serão o remate de sua carreira terrestre. Por isso, quando amaldiçoamos as horas aparentemente estéreis e desoladas da velhice enferma, solitária, desconhecemos um dos maiores benefícios que a natureza nos proporciona. Esquecemos que a velhice dolorosa é o cadinho onde se completam as purificações.
Perfeito. Meu Deus do céu, ele coloca assim de uma beleza, assim como você falou, assim filosoficamente falando, assim de uma forma assim trazendo para a gente, né, a certeza de que esses momentos são necessários. É porque se estamos mais velhos, é porque realmente é uma dádiva, digamos assim, né? Estamos nessa situação, né, de juventude avançada, vamos dizer assim, e temos a consciência, como ele falou aqui, das coisas que aconteceram, daquilo que a gente pode recolher e a gente está de passagem, daqui a pouco a gente está de volta aqui. E esse período de velhice, esse período moroso, esse período aí de lassidões, enfermidades, abandono, tudo isso que faz parte, né? Vão para a nossa mochila, né? Das nossas conquistas e que a gente vai trazer aqui com mais experiência, né? Não é Com isso? certeza. Isso aí. Deixa eu acabar aqui. Vai até a libertação do espírito, por favor. Eu achei que tinha acabado. Não. Peraí. Ah, Até, então, como é que é? Eu até perdi. na velhice Então, na resignada. velhice, ainda velhice, hein, pessoal? Ainda bem que só tem jovem aqui, né? Então, na velhice resignada, mais grandeza e mais serena beleza, que no brilho da mocidade e no vigor da idade madura. Sob a ação do tempo, o que há de profundo, de imutável em nós, desprendem-se e a fronte dos velhos aureola-se de claridades do além. A todos aqueles que perguntam para que serve a dor, respondo, diz Leon Denis, para polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vidro, martelar o ferro. Serve para edificar e ornar o templo magnífico, cheio de raios, de vibrações, de hinos, de perfumes, onde se combinam todas as artes para exprimirem o divino, prepararem a apoteose do pensamento consciente, celebrarem a libertação do espírito. Obrigado, Carmen. Nada. E ainda em Leon Denis, lá no final do capítulo, ele faz um comentário a Allan Kardec e ao Espiritismo. Ele diz assim, 61. Tem-se falado muitas vezes de uma pena de talião, porque a pessoa fala assim, que tudo a gente resgata e repara pela dor. Então, tudo que você fez de errado, você vai ter que ressarcir pela dor, certo? Né? Os seus desvios da lei divina. Aí fala assim, é como se fosse uma lei de talião, né? Mas, na realidade, a reparação não se apresenta sempre sob a mesma forma que a falta cometida. As condições sociais, a evolução histórica opõem-se a isso. Ao mesmo tempo que os suplícios da Idade Média têm desaparecido muitos flagelos, peraí. Ao mesmo tempo que os suplícios da Idade Média têm desaparecido muitos flagelos. Todavia, a soma dos sofrimentos humanos apresenta-se sob as suas formas variadas, inumeráveis, sempre proporcionada à causa que os produz. Debalde se realizam progressos, se estende a civilização, se desenvolvem a higiene e o bem-estar. Doenças novas aparecem e o homem é impotente para curá-las. Cumpre reconhecer nisso a manifestação da lei superior de equilíbrio, da qual havemos falado. A dor será necessária enquanto o homem não tiver posto o seu pensamento e os seus atos de acordo com as leis eternas. Deixará de se fazer sentir logo que se fizer a harmonia. Todos os nossos males provêm de agirmos num sentido oposto à corrente divina. Se tornarmos a entrar nessa corrente, a dor desaparece com as causas que a fizeram nascer. Então, o homem tem que se curar para poder parar de sofrer.
as dores, porque não terá mais necessidade. Então, porque a dor é curativa, ela resgata, certo? Por muito tempo ainda, a humanidade terrestre, ignorante das leis superiores, inconsciente do futuro e do dever, precisará da dor para estimulá-la na sua via, para transformar o que nela predomina, os instintos primitivos e grosseiros, em sentimentos puros e generosos. Por muito tempo terá o homem de passar pela iniciação amarga para chegar ao conhecimento de si mesmo e do alvo a que deve mirar, que é a si mesmo, né? As suas dificuldades. E lá no finalzinho, ele diz assim, na Revelação pela Dor, que é o capítulo 27. Eu só vou ler só mais um pedacinho. Desculpa a gente estar cansando vocês com tanta leitura. Ele fala assim, eu pulei um pedacinho mais, tá? É melhor do que qualquer outra doutrina filosófica ou religiosa, aí que ele fala do espiritismo. Revela-nos o grande papel do sofrimento e ensina-nos a aceitá-lo, fazendo dele um processo de educação. É o 14º parágrafo no capítulo 27. Fazendo dele um processo de educação e reparação, mostra-nos a intervenção da justiça e do amor divinos em nossas próprias provações e males. Em vez dos desesperados que as doutrinas negativistas fazem de nós, em vez de decaídos, de réprobos ou malditos, o Espiritismo apresenta nos desgraçados simples aprendizes, simples neófitos que a dor ilumina e inicia, candidatos à perfeição, à felicidade. E eu vou encerrar aqui, Leon Denis, e é um livro maravilhoso que a gente deve ler sempre. Eu vou parar aqui. Até leria mais, mas não dá, o tempo não deixa. E eu gostaria, para terminar esse capítulo falando da dor. E a gente estava no início ainda da explanação de Amélia Rodrigues. Vamos ler o quarto parágrafo de Amélia Rodrigues, por favor. Em todos os tempos, o sofrimento é a cobrança do pretérito culposo dos atormentados em lapidação benéfica para a própria redenção, em clima de urgência. Então, nós não temos tempo a perder em clima de urgência. A lepra, ingrata e hedionda, diz Amélia Rodrigues, procede do espírito que exterioriza a degenerescência dos tecidos sutis, exudando as misérias íntimas na faina incessante da purificação. Aí ela dá alguns exemplos de, é claro que é assim, varia de pessoa para pessoa, não é tudo fechado, né? Isso daí vai depender de muitas coisas, de vários fatores, a gente sabe disso. Mas ela dá uns exemplos de doenças é, que os aflitos tiveram atrás de Jesus procurando. E aqui até hoje a gente encontra em muitos casos, né? Vamos lá. As doenças. Assim, a cegueira e a surdez, a paralisia e a mudez, o câncer e tantos outros suplícios expressam o limite imposto ao devedor na faculdade cujo uso foi mal aplicado, fazendo ser calceta em si mesmo, carecente de imediata reparação. Por isso que ela falou que é urgente, né? A falta do órgão ou membro, a desarmonia da faculdade ou função representam sempre a cobrança que chega em forma de controle e educação, predispondo o ser para a liberdade. Então, essa cobrança que chega em forma de controle e educação, predispondo o ser para a liberdade, não é castigo. São recursos educativos que a misericórdia divina coloca à nossa disposição. A gente tem que realmente virar esse pensamento. A dor é recurso educativo.
E como a dor tem sido característica da vida humana, Jesus sempre estava cercado pela multidão. Eram os atormentados de ontem, ora envergando as marcas e manchas do passado, na condição de atormentados atuais, buscando sequiosos a água lustral do Evangelho do Reino para lavarem as imundícies da imperfeição. Cercado pela multidão, ele abria os braços e descerrava os lábios, socorrendo e falando. A voz modulada em musicalidade divina derramava lições de vida em urgente profilaxia, de modo que a todo aquele que pudesse recuperar-se não tornasse aos erros translatos, a fim de não se acompliciar com o crime, do que decorre sempre mais graves e danosos compromissos. Então, vou dar uma paradinha aqui. Ele falava sempre, né? A fala de Jesus era sempre preventiva. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais para que não venha acontecer contigo algo pior. O que a Rose também se referiu hoje, né? Aquele que abandona a casa e deixa a casa à revelia. Né? Vêm os outros, acompanhados de mais alguns, para poder colocar o terror na casa. Certo? Então, aquele que se abandona o próprio corpo, a vida e descumprindo todas as leis do Senhor, um dia haverá aqueles que virão tomar conta de você, né? E ele sempre era preventivo, ele falava, vai e não peques mais, para que exatamente evitar que você caia no mesmo compromisso ou um compromisso mais grave ainda. E as mãos, continua Amélia, as mãos misericordiosas libertavam das amarras limitadas do padecimento, facultando agilidade e meios de crescimento superior aos beneficiados. Vamos parar aqui no 10º parágrafo. E ainda falando um pouquinho da dor, né? Porque a gente sabe que por isso que o trabalho de evangelização do espírito é tão importante, né? Para que a gente vá e não peque mais. Eu gostaria de ler, porque eu lembrei do nosso querido Jesus Gonçalves. Onde eu botei o livro? Ai, meu Deus. Ah, minha gata deitou em cima. Como a dor é importante para a gente tem que lembrar de Jesus Gonçalves. Eu vou ler só um pedacinho, uma poesia dele aqui, olha, Flores de Outono, em que ele diz assim: versos aos enfermos. Escuta a provação que te visita, na estreita cruz do leito que te isola, e recebe na dor a santa esmola de bondade de Deus pura e infinita. Seja a lágrima, bendita a ulceração que punge e desconsola. Glorifiquemos a sublime escola que encontramos na carne enferma e aflita. Enquanto o corpo chora e desfalece, usa a meditação, a calma e a prece, no reconforto da alma dolorida. Sofre louvando as privações e as chagas, e encontrarás na sombra em que te esmagas a eterna claridade de outra vida. Obrigada, Jesus Gonçalves, obrigada, Amélia Rodrigues. São reflexões muito importantes para a gente. Nós paramos aonde? No parágrafo 10 do capítulo, 10º parágrafo. Vai começar semana que vem, né? Semana que vem começa o 11º. Ah, tá legal. Bem, meus amigos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, tudo que recebemos desse estudo, esse tempo, sofrimento tão importante para todos nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça
E eu estou convidando todos vocês para a nossa palestra pública, que vai começar daqui a alguns minutos, às 18h30. O tema é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, os que são misericordiosos, itens 19, 20 e 21. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Bastante interessante, né? Um tema que vem bem nos envolver sobre essa prática que nós temos de sempre querer falar do outro, né? E às vezes não uma coisa não muito bonita. Então é bom, nós vamos ter aqui o nosso irmão Paulo Brandão, que vai fazer o nosso estudo da noite. Vamos aguardar um pouquinho, daqui a pouco a gente retorna. Carlos, você faz a leitura do Prepare a Prece? Ótimo. Daqui a pouco a gente está aqui para a nossa palestra pública. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Graças a Deus.